Você já parou para refletir sobre por que algumas pessoas parecem atrair infortúnios enquanto outras vivem em um constante fluxo de sucesso e abundância? Pode parecer um mistério, mas a verdade é que o segredo pode estar nas coisas que aceitamos de outras pessoas, muitas vezes sem perceber o impacto profundo que isso pode ter em nossas vidas. Padre Pio, um dos santos mais reverenciados e espiritualmente dotados da história, foi muito claro em seus ensinamentos. Existem 5 coisas que você nunca deve aceitar de ninguém. Elas não apenas trazem má sorte, mas também têm o poder de nos mergulhar em um ciclo de pobreza e dificuldades. Agora imagine por um momento, e se a prosperidade ou miséria em sua vida estivesse diretamente ligada a essas escolhas aparentemente pequenas, mas extremamente significativas? Neste vídeo, revelaremos essas 5 armadilhas espirituais que Padre Pio nos advertiu a evitar a todo custo. Mais do que simples conselhos, são diretrizes que podem literalmente transformar sua vida, afastando energias negativas e abrindo caminho para a verdadeira prosperidade. Neste momento, digite nos comentários: Padre Pio, eu recebo a prosperidade, enquanto exploramos cada um desses perigos ocultos. Você vai perceber que essas 5 coisas, muitas vezes aceitas sem pensar, podem ser a raiz de muitos problemas que você enfrenta. Já pensou que um simples presente, um conselho mal intencionado ou um favor com segundas intenções poderia estar sabotando seu sucesso? A sabedoria de Padre Pio nos ensina que devemos ser extremamente seletivos e cuidadosos com o que aceitamos dos outros, pois nem tudo que parece benigno realmente é. O 5º item vai te surpreender. Este vídeo vai guiá-lo por um caminho de discernimento, onde você aprenderá a identificar e evitar essas armadilhas. Com o conhecimento que você vai adquirir, será capaz de tomar decisões mais conscientes, protegendo-se das influências negativas que podem estar perturbando sua vida. A aplicação prática dos conselhos de Padre Pio pode ser exatamente o que você precisa para começar a viver uma vida de plenitude e realização. Mas aqui está o ponto crucial. Essas 5 coisas são tão comuns que muitas vezes nem percebemos o mal que podem causar. Assistindo a este vídeo até o final, você vai ganhar um entendimento profundo de como pequenos gestos, palavras ou presentes podem carregar consigo uma energia capaz de moldar seu destino de maneira negativa. Saber o que evitar é tão importante quanto saber o que aceitar, e essa sabedoria pode ser a chave que você precisa para mudar o curso de sua vida para melhor. Então, não vá a lugar nenhum. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e proteção espiritual. Esta informação valiosa pode ser exatamente o que você precisa para se libertar das correntes que prendem sua prosperidade. Fique conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. Ouça esta mensagem que Padre Pio deixou antes de morrer. Muitas pessoas ao seu redor querem ver sua destruição. Você não pode viver muito tempo sem a proteção divina. Você precisa orar todos os dias, caso contrário, sua vida estará em grande risco. Se você deseja proteção para sua vida, vamos começar. Padre Pio não era apenas um sacerdote comum. Ele era conhecido por seus dons espirituais extraordinários, incluindo a bilocação, a capacidade de ler almas e suas visões místicas. Mas mais do que isso, ele tinha um entendimento profundo das armadilhas espirituais que podem levar as pessoas ao sofrimento e à miséria. Neste contexto, ele ofereceu uma série de conselhos para proteger os fiéis das influências negativas que podem afetar suas vidas materiais e espirituais. Estes conselhos não são apenas lições de fé, mas também orientações práticas para a vida cotidiana. Imagine um homem que sempre viveu modestamente, mas que ao seguir os conselhos de Padre Pio, viu sua vida se transformar. Ele começou a perceber as armadilhas que o cercavam, e ao evitá-las, foi capaz de alcançar a estabilidade financeira que tanto buscava. Esta sessão vai explorar em profundidade como essas diretrizes podem se originar tanto do conhecimento espiritual quanto da observação do comportamento humano. Primeira coisa, presentes envenenados. A importância de escolher cuidadosamente o que aceitamos. Quantas vezes você aceitou um presente sem considerar as intenções ocultas por trás daquele gesto aparentemente generoso? À primeira vista, um presente pode parecer um símbolo de afeto, gratidão ou amizade, mas Padre Pio nos adverte para termos cuidado. Ele acreditava que alguns presentes, mesmo os mais valiosos ou significativos, podem carregar energias negativas, inveja ou intenções maliciosas, que podem ter um impacto direto e profundo em sua vida. Esses presentes que à primeira vista parecem inofensivos, podem ser veículos de maldições. Padre Pio nos ensina que devemos ser extremamente seletivos com o que aceitamos e, acima de tudo, de quem aceitamos.
A energia que acompanha um presente, especialmente se for dado por alguém com intenções maliciosas, pode influenciar negativamente nossas vidas, atraindo má sorte, doenças ou até mesmo problemas financeiros. Em vez de ser um símbolo de boas intenções, esses presentes envenenados podem servir como uma âncora, nos prendendo em uma espiral de infortúnios. Vamos refletir sobre a importância de discernir as intenções por trás de cada presente que recebemos. Não se trata apenas de objetos materiais, mas da energia que eles carregam e do impacto que essa energia pode ter em nossas vidas diárias. Ignorar esses sinais pode resultar em consequências desastrosas. A história de uma mulher que recebeu uma joia de um parente distante é um exemplo disso. No início, ela valorizou a joia por seu significado familiar, sem considerar as emoções negativas que poderiam estar impregnadas naquele objeto. No entanto, logo após aceitar o presente, sua vida começou a desmoronar de maneiras inexplicáveis. Problemas de saúde, dificuldades financeiras e tensões familiares começaram a surgir em uma sequência perturbadora. O que antes parecia ser uma herança de família tornou-se um símbolo de má sorte. Seria isso uma coincidência? Padre Pio diria que não. Ele alertava que presentes dados com más intenções podem atrair infortúnios, mesmo que a intenção não seja explícita ou consciente. Por isso devemos praticar o discernimento espiritual, avaliando não apenas o valor material do que recebemos, mas também a energia e as intenções que o acompanham. Por exemplo, pense na história de João, um empresário bem-sucedido que depois de aceitar um relógio caro de um parceiro de negócios com quem tinha uma relação competitiva, começou a experimentar uma série de reveses financeiros. O que ele não sabia é que esse parceiro o invejava profundamente, e o presente, em vez de ser um símbolo de amizade, tinha a intenção de minar seu sucesso. Não demorou muito para que João perdesse clientes, enfrentasse problemas legais e visse sua fortuna desmoronar. Foi só depois de se livrar do relógio e cortar os laços com o parceiro que ele começou a recuperar sua estabilidade. Esta história serve como um poderoso lembrete da sabedoria de Padre Pio. Não se trata apenas do que é dado, mas das intenções por trás do ato de dar. O discernimento é fundamental para proteger nossas vidas e nosso bem-estar. Outro aspecto que não devemos aceitar dos outros é a manipulação emocional. Padre Pio nos ensinou que a fé e o amor são bases sólidas de qualquer relacionamento, e a manipulação distorce esses princípios. Quando permitimos que alguém nos manipule, seja por culpa, medo ou obrigação, estamos entregando o controle de nossa vida a outra pessoa. A espiritualidade nos chama a sermos livres e conscientes em nossas escolhas, guiados pela voz de Deus em nosso coração, e não pelas pressões externas. Além disso, é fundamental nunca aceitar desrespeito. O respeito mútuo é a base de qualquer interação saudável, e Padre Pio sempre defendeu a dignidade humana. Quando alguém nos trata com desdém ou nos menospreza, está, na verdade, atacando a imagem de Deus em nós. Manter-se firme contra o desrespeito não é um ato de orgulho, mas de amor próprio e de reconhecimento do valor que temos como filhos de Deus. Por fim, não devemos aceitar a negatividade constante. Padre Pio, apesar de todas as suas provações, sempre manteve uma perspectiva positiva e confiante na providência divina. Pessoas que estão constantemente imersas em negatividade podem drenar nossa energia espiritual e nos afastar da alegria de viver. É importante estar cercado de pessoas que nos elevam, que compartilham nossa fé e que nos encorajam a seguir em frente mesmo nas dificuldades. Portanto, segundo os ensinamentos de Padre Pio, devemos ser vigilantes em nossas relações e firmes em nossos princípios. Não aceitar aquilo que fere nossa alma, que diminui nossa dignidade ou que desvia nossa fé é um passo essencial para viver uma vida plena e alinhada com a vontade divina. Além desses pontos, é essencial nunca aceitar a perda de nossa paz interior. Padre Pio sempre ressaltou a importância da serenidade como um reflexo da confiança em Deus. Permitir que outras pessoas tirem nossa paz, seja por conflitos desnecessários ou por imposições de ansiedades que não são nossas, é abrir mão de um dos maiores dons espirituais. A paz é o fruto de uma vida em comunhão com Deus, e preservá-la é uma responsabilidade que não deve ser negligenciada. Outro elemento que jamais deve ser aceito é a falta de integridade. Padre Pio viveu uma vida de total coerência entre o que pregava e o que praticava. Da mesma forma, devemos nos cercar de pessoas e situações que valorizam a verdade, a transparência e a ética. Aceitar comportamentos corruptos ou desonestos ao nosso redor é comprometer nossa própria integridade espiritual. Viver na verdade é um caminho que nos aproxima de Deus e nos protege das ilusões do mundo. Por fim, não devemos aceitar viver sem propósito. Padre Pio acreditava que cada alma tem uma missão única dada por Deus.
Viver sem propósito, sem uma direção clara ou sem um sentido maior, é como navegar sem um destino. Precisamos buscar e abraçar o propósito que Deus nos deu, não permitindo que as vozes externas nos desviem desse caminho. Viver com propósito nos dá força, motivação e, acima de tudo, uma profunda sensação de realização espiritual. Seguindo os ensinamentos de Padre Pio, podemos moldar nossas vidas para refletir a luz divina, afastando tudo o que nos afasta do caminho da verdade, da paz e do amor. Cada escolha, cada interação, cada pensamento deve ser guiado por esses princípios, permitindo-nos viver uma vida que não apenas honra a Deus, mas também reflete sua presença em tudo o que fazemos. Além de tudo que já foi mencionado, é importante lembrar que nunca devemos aceitar a mediocridade em nossa vida espiritual. Padre Pio nos ensinou a buscar constantemente o crescimento e a santificação, mesmo diante das dificuldades. Contentar-se com uma fé superficial ou com uma vida espiritual sem profundidade é privar-se das abundantes graças que Deus deseja derramar sobre nós. Devemos sempre nos esforçar para nos aproximar mais de Deus, cultivando uma vida de oração, reflexão e ação. Outra coisa que não devemos aceitar é a indiferença diante do sofrimento alheio. Padre Pio foi um exemplo vivo de compaixão e caridade, dedicando-se incessantemente ao cuidado espiritual e físico dos necessitados. Ignorar a dor dos outros ou fechar os olhos para as injustiças ao nosso redor é trair o chamado cristão para amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos estar atentos às necessidades dos outros, oferecendo não apenas palavras de conforto, mas também ações concretas que possam aliviar seu sofrimento. Não devemos aceitar a falta de perdão em nosso coração. O rancor e o ódio são venenos que corroem a alma e nos afastam de Deus. Padre Pio sempre destacou o poder transformador do perdão, não apenas para aqueles que o recebem, mas também para quem o concede. Guardar mágoas ou se recusar a perdoar é como carregar um peso desnecessário, que impede nossa alma de se elevar e se conectar plenamente com o amor divino. Perdoar é libertar-se, é abrir espaço para a graça de Deus agir em nossa vida. Por último, mas não menos importante, nunca devemos aceitar a ausência de Deus em nosso cotidiano. Padre Pio vivia uma vida profundamente imersa na presença divina, lembrando-nos de que Deus não deve ser relegado apenas aos momentos de necessidade ou de culto, mas sim ser o centro de todas as nossas atividades e decisões. Permitir que a rotina, o trabalho ou as distrações do mundo moderno nos afastem de Deus é um erro grave. Precisamos cultivar uma constante consciência da presença divina, buscando-o em cada momento, em cada pequena coisa do nosso dia. Com isso garantimos que nossa vida não só estará em sintonia com os ensinamentos de Padre Pio, mas também será uma verdadeira expressão de fé viva, refletindo o amor e a misericórdia de Deus em cada ato, pensamento e palavra. Além disso, nunca devemos aceitar uma fé baseada apenas em rituais e formalidades, sem uma verdadeira conexão com o coração. Padre Pio enfatizava que a fé não pode ser reduzida a simples práticas externas, ela deve ser vivida de maneira profunda e autêntica. Uma fé sem coração é vazia e não tem o poder de transformar vidas. Portanto, devemos buscar uma espiritualidade que vá além das aparências, cultivando um relacionamento genuíno e íntimo com Deus, que se manifesta em nossas atitudes, decisões e na maneira como tratamos os outros. Também é essencial não aceitar a falta de esperança, mesmo em momentos de grande tribulação. Padre Pio, que enfrentou inúmeras provações ao longo de sua vida, nunca deixou que o desespero tomasse conta de seu coração. Ele nos ensina que, por mais sombrias que as circunstâncias possam parecer, a esperança em Deus deve ser nossa âncora. Perder a esperança é perder de vista as promessas de Deus e permitir que o desânimo nos afaste do caminho que Ele traçou para nós. Devemos, portanto, manter a chama da esperança acesa, confiando na providência divina mesmo nos momentos mais difíceis. Outro ponto crucial que Padre Pio nos ensina é a não aceitar a separação entre nossa fé e nossa vida cotidiana. Muitas vezes corremos o risco de compartimentar nossa vida espiritual, reservando-a apenas para os momentos de oração ou para os domingos na igreja, enquanto o resto da semana vivemos de maneira independente de Deus. Isso é um erro. Nossa fé deve permear todos os aspectos da nossa vida, desde as pequenas decisões até os grandes desafios. Viver uma vida dividida entre o sagrado e o secular é uma armadilha que nos impede de experimentar a plenitude do relacionamento com Deus. Por fim, nunca devemos aceitar o orgulho como guia de nossas ações. O orgulho é uma das armadilhas mais perigosas para a alma, levando-nos a acreditar que somos autossuficientes e nos afastando da humildade necessária para reconhecer nossa dependência de Deus.
Padre Pio era um exemplo de humildade, sempre consciente de que tudo o que realizava era pela graça divina, e não por seus méritos pessoais. Devemos seguir seu exemplo, cultivando a humildade em nossas vidas, reconhecendo nossas limitações e confiando plenamente na força e na sabedoria de Deus. Esses ensinamentos de Padre Pio nos lembram que a vida cristã é um caminho de constante vigilância e esforço, onde não podemos nos permitir aceitar menos do que o melhor que Deus tem para nos oferecer. Ao rejeitar essas atitudes e comportamentos negativos, abrimos espaço para uma vida mais plena, rica em graça e em comunhão com o Senhor.